Oi, gente, depois de mais de um mês sem gravar, trabalhei na Páscoa, depois veio Dia das Mães e eu fiquei um tempão sem gravar aqui. Hoje eu estou gravando e falando em Dia das Mães, eu resolvi hoje gravar um vídeo falando sobre mães, em homenagem ao Dia das Mães que já passou, mas é o mês inteiro das mães e eu queria muito falar um pouco sobre esse livro. Infelizmente, esse livro nós não temos ele traduzido em português, você tem ele só em inglês, mas esse livro é uma história maravilhosa de uma mãe jovem com duas crianças que encontrou no seu caminho um parceiro, digamos assim, não muito convencional, um pouquinho diferente do que geralmente acontece nas nossas vidas. Então vamos lá para essa resenha. Eu estou falando de 1% of You, da Michelle Gross. Quando eu li, eu já tinha lido esse livro antes, mas aí eu queria reler ele para poder falar para vocês com ele totalmente assim fresquinho na memória, ele totalmente limpinho na memória. Então vamos lá. Esse livro começa, gente, dentro de um supermercado, de uma forma totalmente inusitada, porque tem um cara lá passando no supermercado para fazer as compras dele e tem uma mãe de uma menina de 4 anos, e essa mãe também está grávida de um bebê, está grávida de um outro bebê de 7 meses. A menininha vai no corredor ali do supermercado para pegar um pacote de salgadinho de batatas e só tem um pacote. E ela quer esse pacote e esse rapaz também quer o mesmo pacote. E ele começa, gente, a discutir com uma criança. Porque ele quer as batatas e a criança também quer, então ele começa a discutir com uma criança e ela fala para ele que o avô dela fala que quem tem tatuagem, que ele é todo tatuado, tem um monte de tatuagem, é filho do demônio, né? É cria do coisa ruim, né? Aí ele acaba meio que assustando a menina e a criança sai correndo e vai para a mãe dela e ele acaba pegando o pacote de batatas. E aí quando ele olha para a criança, ele vê a mãe. Aí ele vê que a mãe está grávida, ele vê que é uma mulher abatida, que não está cuidada, que é uma mulher que sofre, e ele começa a fazer julgamentos. Ele julga que ela é sustentada pelo governo, ele vai lá fazendo um monte de julgamento sobre a pessoa dela, sem saber por que dela tá assim, o porquê da situação. Tá, ele vai embora, a mulher vai embora, a mulher vem tirar satisfação com ele porque ele falou as coisas para a filha dela, tal. Mas nada fica ruim que não possa ficar pior depois. Ele acaba descobrindo que essa mãe e essa criança é sua vizinha da frente. Ela mora num prédio e ele mora numa casa em frente a esse prédio. Então eles são meio que vizinhos. E eles começam a se ver. As crianças do prédio provocam ela e ele começa a defender ela, só que ele tem aquele jeitão brusco de falar, de gritar com as crianças e ela não gosta disso. E eles vão naquela, eles meio que adotam uma rotina de ela tá saindo pro trabalho e ele tá chegando do trabalho. Ela tá saindo e ele tá chegando, então eles sempre se encontram ali. Aí ela começa a sair em outro horário para poder evitar encontrar com ele. Ela tenta evitar encontrar com ele. E nesse meio tempo, a culpa vai corroendo o Elijah. A culpa vai remoendo ele, ele vai se arrepender de ter falado com a criança daquele jeito, de ter assustado a criança. Ele começa a ver que o julgamento que ele fez com a mãe estava totalmente errado, que a mãe não é uma sustentada do governo, que a mãe sai para trabalhar todo dia, que a mãe volta, que a mãe se vira nos 30 para cuidar da filha. E ele começa, meio sem querer, ajudando essa mãe, ajudando a criança. Ele vem pedir desculpa para a mãe, ele vem pedir desculpa para a filha. Ele acaba meio que fazendo um acordo com a filha, né? Que a menina fala que para perdoar ele tem que trazer batatas para ela durante um determinado tempo. Durante esse determinado tempo, ele tem que trazer um pacote de batatas para ela poder desculpar ele. E nisso eles vão criando um vínculo ali, eles vão forjando uma amizade. Ele vai protegendo as duas meio
sem querer proteger, mas ao mesmo tempo ele vai protegendo. A Hadley entra em trabalho de parto e ela não tem como pedir ajuda, ela vai tentar ir para o hospital sozinha. Nisso ele aparece. Ele aparece para socorrer ela, ele fica muito nervoso. Ele não sabe nada sobre mãe, sobre filho, sobre criança. Detalhe, gente, que eu esqueci de falar lá no início: o Elijah odeia criança. Ele detesta criança, ele não tem paciência com criança. Ele é aquele homem que ele não liga para nada. Depois eu vou falar sobre ele mais lá no fim, sobre como ele se comporta, o que a mãe dele falava sobre isso. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho. Então ele pega ela com a Lucy, com a criança, e leva as duas pro hospital, meio nervoso, sem saber o que tá fazendo, mas ali ele é o cara que tá ali que ajuda ela. Depois que ela tem o bebê, ela volta para casa. E aí ela fica um tempão do resguardo dela, quietinha na licença maternidade, e ele não vê elas. E ele fica inquieto por não ver elas. Ele já meio que já tá tão acostumado a ver a Hadley e a Lucy todo dia que ele fica incomodado porque ele quer ver as duas, até o dia que ele vê as duas. E ele tem pavor do bebezinho, do recém-nascido. Ele olha assim para ele todo cheio de medo, todo assustado. E eles vão ficando amigos. A partir desse momento, ele vê que ela não tem um companheiro participativo na vida dela e ele começa a virar o amigo. Ele vem, traz as coisas para a Lucy, traz as coisas para ela, ajuda ela, dá apoio para ela. E isso acaba virando mais que uma amizade da parte dele. A Hadley também já sente, mas ela fica meio na dela, porque eles são muito diferentes de personalidade, de comportamento. Mas chega uma hora que ele tem medo por ele ser bem mais velho assim. Não é tão mais velho, porque na época que eles começam a história, ele tem 29 e ela tem 21. Então, quando eles se conhecem, mas não é que ele se acha bem mais velho que ela. E ela é uma menina bem mais jovem. Mas ali eles começam a amizade virar algo mais. E aí onde eles começam a ter o relacionamento dele, gente, é tão bonito, porque ele vem para ficar com uma... Ele não liga que ela é mãe. Ele não gosta de criança, mas ele adora as crianças dela. Então ele gosta das crianças dela, mesmo ele tendo um pouquinho de medo do Eli, que é o bebezinho. Tem uma parte sobre o Eli que eu vou chegar lá depois, que ele tem muito medo de pegar o bebezinho, porque ele é um homem grandão, todo tatuadão, e aquele recém-nascido frágilzinho ali, delicadinho, ele tem medo. Mas ele cuida, ele é aquele amigo, ele é aquele parceiro. Aí, gente, tava tudo indo certo, até o ex da Hadley aparecer no pedaço. Aí ele aparece. Quando ele conhece o Elijah, ele fica doido, ele quer afastar a filha dele do cara, ele quer afastar a mãe do cara, ele dá uma de homem, de pai, de companheiro que protege, mas não é nada disso. Eu vou falar sobre ele depois, não é nada disso. E ela fica meio dividida entre deixar a filha conviver com o pai verdadeiro ou ela recomeçar a vida dela com outro companheiro que ela sabe que está fazendo bem pela filha dela, que está fazendo pela filha dela o que o pai não fez. Aí eles começam a se envolver. Os amigos dele tiram o maior sarro dele, porque ele ficou tão apaixonado por essa mãe, por esses filhos, que ele não sabe mais viver sem eles. E tudo vai indo bem, até que tem um encontro no supermercado, depois que eles estão voltando de uma viagem, que a Hadley encontra a ex-sogra, e a ex-sogra trata ela como o resto dos restos, e ele defende ela. Ele defende ela ali, mas ela não gosta do jeito que ele defendeu, da forma que foi feito. Eles acabam meio que... Não chega a discutir, gente, com Elijah não discute com ninguém. E ela vai para casa, mas ela fica pensando, ela faz a Lucy chorar, e elas ficam lá, e a Lucy fica insistindo para ir para casa dele, para ficar com ele, até que ela para e pensa, o que eu tô fazendo? Essa mulher não é mais nada minha, ela não é minha sogra, ela nem liga para minha filha, o que eu estou fazendo da minha vida, me preocupando com essa gente. É onde ela vai tomar a decisão de seguir a vida dela com ele do jeito dele. Gente, esse livro é muito bom, eu recomendo que você procure para ler, porque é um livro muito bom. É uma história de uma mãe jovem que foi traída por alguém da sua família,
Mas ela não virou capacho. Ela falou, eu vou criar meus filhos, eu não vou ficar com você e eu vou seguir minha vida. Aí ela foi julgada por conta disso. Ela foi julgada pelo ELAD, ela foi julgada pela sociedade. Ela era aquela mãe que ela estudava, fazia faculdade, ela era técnica de enfermagem, mas ela estava fazendo faculdade para virar enfermeira. Ela trabalhava numa casa cuidando de idosos e depois que ela se formou, ela foi trabalhar de enfermeira no hospital. Então é aquela mãe, gente, eu resolvi homenagear as mães porque ela era aquela mãezona, que nem nós, que trabalha, que tem filho, que rala para estudar, para trabalhar, para dar conta de tudo. Eu achei que era uma homenagem muito justa para esse Dia das Mães. Porque ela é aquela mãe, ó, que rala ali e pronto, e é uma correria, e leva filho na casa da mãe, busca filho da casa da mãe, leva filho na escolinha e vive. E é a gente que é mãe, que tem filho adulto hoje, que tem filho pequeno, entende, sabe como que é. Então eu precisava falar sobre esse livro porque eu vi ela como uma das mães, assim, a mãe mesmo, aquela mãe representando a mãe mesmo de verdade. Então, o resumo do livro é isso. Não vou falar como o livro vai, mas no finalzinho, porque teve uma seguidora que falou para mim parar de falar como o livro termina lá no final. Então, eu vou deixar os finalmente para vocês lerem e ver mais ou menos o que acontece. Então, se você gostou até aqui, ó, gente, dê o seu likezinho. Se você gostou, é a primeira vez aqui no canal, se inscreva no canal. O like é importante, o comentário é importante. Então vamos lá para as minhas considerações sobre esse livro. Eu amo o livro, eu dou uma estrela, ele é top, é nota 5, é nota 10, o livro é maravilhoso. Vamos começar pela Hadley, que é aquela mãe fora da curva que eu já falei. A Hadley é aquela mãe jovem que foi traída, que tinha um marido folgado, espaçoso, um cara que não trabalhava, que era encostado nela, ainda teve a ousadia de trair ela e achar que ela ia perdoar ele. E ela mesmo grávida lá, quando ela foi traída, ela recém descobriu a gravidez. Então, mesmo assim, ela saiu de casa. Quando ela conheceu o Elijah, ela já estava grávida de 7 meses. E tinha a Lucy, mas ela saiu e foi viver a vida dela e não virou capacho. Essa parte aí ela já ganhou o meu apoio por ser uma mulher que não é tonta. E ela era aquela mãe toda educada, trabalhadeira, não falava palavrão, fazia de tudo para não falar palavrão perto da filha, para educar a filha. Ela, aquela super mãe, a filha dela era apaixonada por ela. O Elijah chegou na vida dela como assim, ele era um tatuador, ele é tatuador profissional, então ele tem muitas tatuagens, ele tem várias tatuagens do coisa ruim pelo corpo, sabe? Então ele é um homem escuro, ele é um homem caladão. Até ele conhecer a Hadley, ele não tinha sentimento por ninguém. A mãe dele mesmo fala que ela tinha medo, porque achava que ele não era capaz de amar além dela e o padrasto dele, porque ele tinha os amigos que ele gostava, os colegas de trabalho, mas ela achava que ele nunca ia conseguir amar alguém além deles, porque ele era aquele homem assim, sem sentimento algum. E até ele conhecer a Hadley, ele odiava crianças. O início dele e da Lucy foi assim, estranho, porque ele roubou as batatinhas da menina, tudo tal, mas depois eles criaram aquele vínculo de amizade. Ele ficou amigo primeiro da filha, para depois ele ficar amigo da mãe. E ele e a Lucy, ela é diferente da mãe, ela é uma criança toda educada, só que ela tem aquela personalidade forte e ela bate de frente com o Elijah, ele fala, ela retruca. E você vê durante o livro o relacionamento dos dois, é muito divertido. É muito divertido de você acompanhar o embate dele e da Lucy. Mas a Lucy defende ele depois da mãe dela, ela sempre defende ele, ela sempre protege ele. A Lucy é uma criança maravilhosa que passou por momentos difíceis com o abandono do pai, com o pai da Lucy, o ex-marido da Hadley. Não chegou a ser marido, o ex-companheiro, é aquele cara que, sabe aquele homem que marca com os filhos e não vem? Marcas com o filho e não vem? E deixa a criança esperando e vai decepcionando a criança? E aí o Elijah chegou para suprir isso. Ele marcava de ir na casa da Hadley para ver filme com a Lucy, ele assistia os filmes infantis com ela, ele ficava lá.
e ele protegia ela e ele ficava lá o tempo todo. Então, ele foi aquele clássico dos opostos que se atraem, porque ele é totalmente escuro, diferentão, e ela era toda certinha. Tanto que ela fala no início do livro, a Lucy fala para ele que o vô dela odiava tatuagens, né? Que falava que era coisa do coisa ruim. Só que o pai da Hadley, quando ele conheceu o Elijah, ele não olhou para as tatuagens, ele olhou pelo homem. Ele olhou pelo aquele homem que cuidava da filha dele, que cuidava dos netos dele, que protegia a filha dele, que era parceiro, que era companheiro. Em momento algum, ele olhou para esse lado, que era uma coisa que ele não curtia, mas ele não olhou para esse lado, ele olhou pelo lado da pessoa. Então, esse livro é maravilhoso. E voltando lá na parte do Elijah, que eu falei que eu precisava falar do Eli, tem uma parte no livro que ele vem, ele se despede da Hadley, ele se despede da Lucy, e ele sempre olha pro bebê no colo dela assim, ó, com medo. Ela percebe que ele tem medo. Aí ela do nada um dia cata o bebê e joga no colo dele e fala, segura. Aí ele pega o bebezinho, aí o Eli começa a chorar, ele fala, meu Deus. Aí ele fala um palavrão lá, eu quebrei o moleque, né? Ele fala, nossa, eu quebrei o moleque. Quebrei, né? Mas não era só que a criança estranhou, né? Que os bebês estranham e choram. E nesse livro, gente, tem muitas partes sensíveis, tem muitas partes delicadas, tem muita parte de você acompanhar dele com as crianças que você fala, pô, pai realmente não é quem faz, pai é quem cria, pai é quem tá ali, pai é quem ajuda a socorrer, pai é quem ajuda a cuidar. Então eu recomendo, super recomendo esse livro para comemorar esse mês das mães. Se você não leu, leia, porque super vale a pena, é um livro apaixonante. Louca para ele ser traduzido no português para eu poder comprar e colocar na minha estante, porque eu só li em inglês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mãezona que é a Hadley, do Elijah, que é aquele cara. É o tatuado mais fofo que eu já vi, que eu já li em história. A Lucy, uma criança encantadora, e até o bebezinho lá faz parte dessa história. O ex da Hadley, sem comentários. O cara sempre foi um folgado. Aquele cara, ele sempre foi um cara folgado, encostado na mulher. Depois virou um encostado na mãe. A mãe dele era uma vibra. Sempre tratava a Hadley como um lixo. E o Elijah não deixou. Ele falou para ela que enquanto ele estivesse do lado dela, ele jamais ia permitir que alguém tratasse ela daquela forma. Que ninguém devia ser tratado daquela forma. Muito menos ela, que era uma super mãe, trabalhadora e tudo. E ele não ia permitir que alguém tratasse ela daquela forma. Então é isso, gente. Falei demais, o vídeo ficou muito longo, mas esse livro é muito bom. Vale totalmente a leitura. Então, até o próximo vídeo e até a próxima resenha. Tchau!